Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com você sobre mais um conto do escritor Machado de Assis, o nosso projeto, de Machado de Assis em ordem cronológica. E o conto de hoje chama-se Quem Não Quer Ser Lobo. Foi publicado em abril de 1872 no Jornal das Famílias. Pois bem, pessoal, este conto vai tratar um pouco pra gente sobre um trio. Esse trio se chama-se, então, Lúcia, chama-se Alves e chama Coelho. Aqui a gente tem, então, a finalização daquelas festas carnavalescas, que acontece ali por meio de fevereiro, final de fevereiro e início de março no Brasil. E o ano é 1863, no Rio de Janeiro. Então, essa história romântica, ela possui muitas características, então, da nacionalidade, brasileira, do Machado de Assis, mas principalmente, do aspecto, carioca. Então, um calor ensurdecedor, muitos raios solares, pessoas, que falam demais, que omitem bastante, falam bastante sobre as suas próprias opiniões. Então, a gente tem muitas essas características nas histórias românticas que foram publicadas, então, por Machado de Assis. E neste conto não é diferente. Então, o que esse trio tem em comum? Então, aqui no ano de 1863, finalizando ali, então, as festas do carnaval, Coelho era um rapaz extremamente visionário, mas ele fazia de tudo para poder estar conseguindo se dar bem na vida, e ele queria muito ter um bom casamento. E aqui o Machado de Assis vai dizer pra gente que ele tinha por volta de seus 26 anos de idade e ele tinha um emprego, com que se vestir, com que comer, se alimentar, ou seja, ele tinha com que sobreviver. Mas para ele aquilo não estava o suficiente, ele queria ter um casamento em que ele pudesse ganhar. Então ele queria um casamento em que a moça fosse rica, bonita, ou que pelo menos fosse rica, para que ele não vivesse, para que ele pudesse viver, na verdade, à larga de seu bel prazer. E aqui ele vai dizer o seguinte: abaixou para ver o que era. Aqui então a gente tem o Coelho saindo de uma festa carnavalesca e aí ele acha uma carteira. Dentro dessa carteira possui um bilhete de amor e ele acha um endereço que era então do destinatário, que era para a Lúcia. E quem estava enviando esse bilhete era um sujeito que um jovem chamava-se Alves. E o Alves foi um rapaz extremamente, eu não vou dizer sem vida aqui neste conto, mas ele foi um rapaz muito perspicaz. Ele foi estrategista, ele pensou muito bem antes de agir. E a gente vai ver por que então. E aqui vai dizer então: Coelho tinha mais ambições que dinheiro, e não há pior situação que a de um homem cujo espírito está acima das algibeiras. Ter a algibeira acima do espírito, dizem os poetas, que não é coisa de todo desejável. Estou que falo teoricamente. Casamento rico era uma das suas ambições, mas em vão alongava os olhos pela cidade. Não aparecia noiva que ele ficasse à mão, ou seja, que não tivesse ali um bom retorno financeiro para ele. Então, ele procurou esse endereço e foi até a casa dessa senhorita. E Lúcia Soares, ela tinha apenas 22 anos de idade aqui neste conto, e ela era uma moça desprovida tanto de beleza quanto de inteligência. Ela era sobrinha do senhor Ypsilante. Ypsilante era um senhor que tinha dinheiro, e o Coelho, ele ficou sabendo que essa moça tinha ali suas fortunas. E ele cresceu aquele olho, e ali, naquele bilhetinho que ele encontrou dentro da carteira que pertencia a Alves, ele encontrou então uma declaração ali de amor e marcando, o Alves marcando um encontro com Lúcia. E aí, no lugar de Alves, quem apareceu na casa de Lúcia foi Coelho. E ali, tem aquelas cenas, eu posso até imaginar essa cena, deles conversando ali no muro. E a Lúcia, ela nem se deu por percebida que não era o Alves que estava conversando e que sim era o Coelho. Eu não consegui entender muito bem essa parte de Lúcia não ter conseguido ouvir a voz, de outro rapaz e não ter reconhecido que era quem ela dizia que amava. Mas tudo bem.
E o senhor Epsilante, então, sabendo daquilo tudo, do namorico, né, que estava tendo ali na janela de Lúcia, ele então manda chamar Coelho para dentro da sala e já marca um casamento, gente. Já marca ali. E a Lúcia, olha só que interessante, a Lúcia diz que quer casar com ele, mas em todo momento ela mantém com os olhos fixados no chão. Então ela fica sempre de cabeça baixa e o Coelho, ele fica morrendo de medo, né? Será que ela vai me descobrir? Será que ela não tá entendendo que eu não sou o Alves, que não sou eu que dei esse bilhetinho? E ele tentou até mesmo falar com o senhor Ypsilante, com o tio da Lúcia, só que ele pensou que era coisa de jovens, né? Essa questão da flor da idade e tudo mais, e marcou o casamento. Sabendo então de tudo isso, o Alves correu então ali no Coelho e começou a extorquir Coelho, porque ele tinha informações privadas ou intimistas de Lúcia. E não querendo, né, expor então a sua noiva, a sua futura esposa, o Coelho então acaba dando ali, né, uma quantidade de dinheiro pro Alves para que ele fechasse ali a matraca. E aí, para pagar um pouco mais de quantia para Alves, que então era o primeiro pretendente de Lúcia, Coelho acaba recorrendo ali ao senhor Ypsilante, e o senhor Ypsilante olha para ele e fala assim: eu? Dinheiro comigo? Não, eu nem sou rico. Vai dizer o seguinte: mas eu não tenho dinheiro, não sou rico, como o senhor pensa. Todos os meus haveres andam por 8 contos. Eu não tenho muita noção do quanto que é 8 contos, né, nessa época aqui, né, já que nós vivemos no plano real, mas eu acredito que não seja, né, muito dinheiro, assim, que pudesse pagar, então, essa dívida ou esse valor que o Coelho gostaria, então, de dar para Alves. E, então, o Coelho, ele teve que tirar mais dinheiro do seu próprio bolso para que o Alves parasse, então, né, com aquela lábia de expor a sua, então, esposa, já que eles vieram a casar-se. Moral da história. Este título, então, Quem Não Quer Ser Lobo, é, então, né, um ditado popular, né? Quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele. E uma das finalidades desse ditado é: se você não quer ser tratado de uma determinada forma, não finja ser dessa forma. Então, o Coelho, ele fingiu ser uma pessoa bem-sucedida, ele burlou, né, ali um encanto de amor, sendo que aquilo ali não existia, né? Ou seja, ele foi uma pessoa extremamente falsa em relação à realidade. Ele tentou passar por cima das outras pessoas, mas acabou recebendo uma rasteira e das feias. E olha só que interessante, né? Ele achando que ia conseguir, né, o dinheiro, que conseguiria receber ali uma fortuna por se casar com Lúcia, mas Lúcia se fingiu ali de bobinha, né, na hora que o seu tio foi conversar ali com ele na sala, ela falou que iria casar, e ela ficou caladinha, sabendo que ele estava fazendo uma cagada na vida dele. Né, tem um significado também, né, de quem quer se passar por muito esperto, né, sabedor de muitas coisas, né, sou muito sabido, acaba então levando rasteira muitas vezes, né, por aqueles que acham que são muito sabidos, levam umas rasteiras assim de vez em quando, né, para aqueles que acham que não sabem de nada, né. Então tem pessoas que não aparentam saber de muitas coisas e elas sabem. Às vezes aparentam serem bobas, aparentam não ter conhecimento, ou seja, mas sabem. Então é tratar as pessoas independentemente, né? Mas de uma forma correta. O que Coelho não seguiu esse padrão, né? Não seguiu essa ética e acabou levando ali uma rasteira. Ele achou que estava sobressaindo sobre a situação, mas ele é que estava caindo. Ele estava armando a própria gaiola para ele cair dentro daquela gaiola, daquela cova. Então ele armou uma armadilha e foi ele mesmo que caiu ali dentro. Mas enfim, pessoal, aqui a gente tem então, eu acho que uma reflexão do Machado de Assis para essa questão da esperteza. Quem quer ser muito esperto acaba caindo na própria armadilha que arma para algumas situações e arma para as outras pessoas. Sabe aquela questão, né? Pimenta no olho dos outros é refresco?
Pois bem, ele quis, né, se sair muito bem indo no encontro no lugar de Alves, mas Alves provavelmente já tinha ouvido falar que o senhor Ypsilante talvez não era tão rico quanto todas as pessoas daquela sociedade pensava que era. E aqui a gente tem também, né, que Coelho, ele roubou um papel que não era dele. Ele pegou uma carteira que não era dele. E tudo bem, né, encontrou ali uma carteira, ele poderia ter encontrado o dono, já que ele era um homem de letras, era um homem estudado. Então ele poderia encontrar ou deixar no Achados e Perdidos em lugar da sua cidade e colocar no anúncio, não sei. Mas ele quis se passar de muito inteligente, ele quis se passar de muito sabido da situação. E aqui o Machado de Assis ele traz pra gente sobre a incerteza das situações. Quando nós achamos que está tudo certo, quando nós achamos que aquela situação irá decolar, aquela situação muitas vezes pode ser o erro, aquela situação pode ser uma perdição. Então vejam só que caminho Coelho teve que percorrer. E ele se casou, né, e o casamento, então, né, é o enlace matrimonial, né, para construir ali a família, para se consolidar o amor. Mas vejam bem, aqui dá a entender que eles não tinham aquele tanto de riqueza que Coelho achava que eles tinham. Então, o Coelho vai ter que viver com a sua própria bagagem emocional, porque dele ter colocado o dedo, né, enfiado o dedo em uma situação que não era dele, colocado o nariz, a mão, as suas intenções, que não era dele, ele vai ter que, além dele próprio, se ele achava ruim sustentar ele vai ter que agora sustentar ele, a esposa e filhos. Então, olhem só para vocês verem onde que leva a ambição. Então, o Coelho não estava pensando, né, em realmente constituir uma família, ele estava pensando em ganhar um dinheirinho. Então, fica essas reflexões, né, aqui do Machado de Assis para nós neste conto, né, de Quem Não Quer Ser Lobo. Inclusive, eu até coloquei após finalizar a leitura, de ganância, falta de contentamento, querer tirar vantagem. E aí, um ditado popular, e que é bem verdade, quem tem pressa come cru. Então, cada um com o seu, cada um no seu quadrado, né? Já dizia aí também um ditado. E vivendo na medida com que, né, se pode ter e se contentando também e não querendo aquilo que é do outro, né? Que é um dos mandamentos, né? Não cobiçarás. Então, pessoal, Machado de Assis é um king, né, de nos fazer pensar sobre essas questões. Então aqui tem muito a respeito de ganância, de aquisições, de querer o que é do outro, olho gordo, olho grande. Então vale muito a pena fazer a leitura deste conto, Quem Não Quer Ser Lobo. E me contem aqui nos comentários se vocês já leram este conto, o que vocês acharam também, né, desse panorama, dessa narrativa do Machado de Assis. E aí, pessoal, o próximo conto que a gente vai fazer a leitura, que eu vou trazer pra vocês, chama-se Qual dos Dois? E aí, depois disso, tem apenas o Miloca e Encher Tempo pra gente finalizar as histórias românticas, e aí a gente já vai pra outra coletânea de contos do Machado de Assis. Estou super animada com esse projeto, espero que vocês também se animem comigo, e deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse vídeo. E a gente se encontra então no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre um livro.